Você sabia que você pode alterar os teus padrões cerebrais em poucos minutos? Ou seja, as suas emoções, aquelas emoções que você está tendo durante o dia, que você não gosta, que você percebe que está te colocando para baixo, emoções de tristeza, de angústia, de muita preocupação, talvez por conta de uma situação em que você está vivendo, alguma circunstância da sua história ou da sua vida, te colocaram nessa emoção ruim. Eu quero dizer para você que existe a possibilidade de você trocar essas emoções, mudar o seu ambiente interior, mudar aquilo que está te afetando interiormente em poucos minutos. Em pouco tempo é possível você fazer essa alteração dentro de você. E isso não é místico, isso não é nada sobrenatural, é uma coisa que fazemos de forma neurológica. O nosso cérebro, ele está pronto para repetir padrões que foram ensinados a ele durante toda a nossa vida. Você ensinou o seu cérebro a como viver dependente das emoções. Eu quero dizer para você que é possível fazer ao contrário, o caminho inverso. Você pode alterar os padrões cerebrais em poucos instantes com o auxílio de alguns gatilhos, de algumas circunstâncias à sua volta. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo hoje com você. Meu nome é Diogo Abreu, sou aqui o criador do Atual Mind e estamos aqui para treinar o nosso cérebro. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro ele tem uma capacidade de mutação, ou seja, de mudança constante. Conforme aquilo que acontece na nossa história, tem uma capacidade enorme de guardar emoções, de guardar lembranças. Por isso que nós vivemos muitas vezes lá no futuro lembrando coisas do passado. Pessoas vivem saudosistas, lembrando daquilo que passou por conta de uma circunstância, de uma emoção muito forte. Esse é o papel do nosso cérebro, ele não diferencia aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Então ele sempre está trazendo fortes emoções ligado com essas lembranças. Provavelmente você viveu uma experiência lá na sua infância, na qual você teve uma lembrança muito forte, uma emoção muito forte, e agora, volta e meia, você está lembrando dessa história, lembrando desse momento, você está trazendo à memória essas lembranças, essas situações em que você viveu. Isso é uma das provas que o cérebro ele tem o poder de guardar lembranças por muito e muito tempo. Uma pessoa, por exemplo, que teve uma experiência em um acidente de carro, provavelmente a situação aconteceu da seguinte forma: ela estava talvez atravessando a rua, ou estava com um carro, ou com uma moto, não importa a forma que foi, mas provavelmente foi algo que aconteceu de forma muito rápida, ela escutou um barulho muito grande, uma freada, provavelmente uma buzina aconteceu nesse contexto. Então, todo somando os barulhos do acidente, a freada brusca, o pneu queimando, cantando no asfalto, a buzina, a batida, o estrondo, todos esses sons que geraram ali ocasionaram nessa pessoa talvez um trauma. Possivelmente ela, após alguns anos, quando ela está no trânsito, ela percebe uma buzina, ela percebe uma batida, o coração acelera muito rápido, porque o cérebro guardou aquela lembrança, guardou aquele momento, guardou aquela situação em que ela viveu, aquela experiência no passado, e provavelmente ela está vivenciando isso em momentos da sua vida. Quando o cérebro ele relaciona uma buzina, quando o cérebro ele relaciona uma batida, ela traz aquela sensação novamente, porque aqueles sons estão ligados a essa emoção. Naquele momento a pessoa teve um alto pico de emoção, de medo misturado com uma angústia, com a alta pressão interna, do susto que ela teve. E isso foi linkado com esse som da buzina, da batida, da freada. Então toda vez que essa pessoa estiver passando pela rua e ela ouvir uma batida, uma buzina, mesmo que não seja um acidente, ela terá novamente as mesmas emoções daquele momento, porque o cérebro guardou aquela situação, aquela lembrança e linkou essas emoções. Então, provavelmente essa pessoa terá dificuldades para dirigir um carro, por exemplo. O cérebro levará essas emoções novamente para esse estado natural que ela está hoje. E quando ela sentar no volante, todas aquelas emoções virão à tona, porque o cérebro tem a função
principal de trazer proteção, de trazer uma segurança à sobrevivência. Então ele traz essas emoções de novo. No fundo ele está dizendo, olha, não é bom que você faça isso. Não é bom que você dirija porque você está correndo um alto risco, como aconteceu daquela vez. Então a pessoa ali trava, a pessoa segura e ela não consegue ali dirigir daquele carro. É claro que esse é apenas um exemplo, nós podemos usar tantos e tantos outros exemplos, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que o poder do cérebro de influenciar as decisões de uma pessoa é muito grande, porque ele foi treinado para isso. Apesar de que nesse caso em que eu estou relatando aqui, não foi a pessoa que quis que assim acontecesse, foi uma circunstância da vida, algo que não tem controle. Mas eu quero dizer para você que existe a possibilidade, como eu disse lá no início do vídeo, que você pode alterar essas emoções em poucos instantes. É claro que existe um processo, mas depois desse processo você se torna alguém que treina o teu cérebro, alguém que está no comando, alguém que está no controle. E essa é a ideia. Você pode treinar o seu cérebro tanto para o mal quanto para o bem. E eu quero dizer para você que se você não treinar o teu cérebro, ele está sendo treinado pela vida, pelas circunstâncias, assim como esse exemplo do acidente. Você terá situações na sua vida que você não controla e o teu cérebro aprenderá com essas situações. Se você não treinar o teu cérebro de forma intencional, você viverá à mercê das decisões que muitas vezes você não gostaria de ter tomado. A verdade é que o nosso cérebro é uma grande farmácia natural. Existem recursos ilimitados dentro de você. A resposta que você precisa sempre está dentro de você. O teu cérebro tem a capacidade de trazer resultados muito bons. Você precisa entender como isso funciona dentro de você. E hoje eu quero trazer aqui então uma solução para você mudar as suas emoções em poucos instantes. Esse exemplo que eu dei, usamos isso o nome de gatilho. Foi acionado um gatilho dentro do teu cérebro. Então ele linka essas emoções e você vive aquela emoção novamente. Como que você pode, então, de forma intencional, colocar um gatilho dentro do teu cérebro? Um dos gatilhos que é mais utilizado ultimamente é a música. Você pode escolher uma música muito legal, uma música que você goste, com uma boa letra, com uma boa batida, com um bom som, que leva você a ter mais foco, leva você a ter uma experiência boa, que você tem as emoções mudando dentro de você, que você percebe que te coloca num estado de emoção muito legal, uma vibe melhor quando você estiver nessa pressão, com as emoções muito afloradas, com as emoções colocando você em uma situação da qual você não se agrada, da qual você não gosta. Você percebe que essas emoções estão mais prejudicando você do que te ajudando. Então são emoções de tristeza, angústia. Você vai colocar essa música e você vai perceber que em alguns instantes você vai mudar as suas emoções. O seu ambiente interior, a sua emoção, aquilo que está acontecendo dentro de você vai sendo alterado de forma química. Isso não tem mistério. Isso é o nosso cérebro trabalhando ao nosso favor quando você tem a intencionalidade de treiná-lo a respeito daquele momento. Então você está passando por uma situação difícil, você coloca aquela música que já tem o poder de te deixar bem, já tem o poder de te colocar em uma vibe melhor, você se sente bem com aquela música. E se uma vez não for suficiente, você vai colocar novamente e você vai tirar um tempo para si, um tempo para você mesmo, se conectar com você, se conectar com o seu interior e perceber ali dentro as suas emoções sendo alteradas. Toda vez que você tiver uma emoção da qual você não se agrada, da qual você percebe que não é boa, está te deixando ruim a sua situação, você vai alterar essas emoções com esse gatilho. E aqui eu estou dando o exemplo da música para você. A verdade é que hoje eu e você estamos à mercê da tecnologia. E a tecnologia ela é muito boa, mas ela tem um poder muito grande de nos trazer ansiedade, de nos trazer muita preocupação, muitas emoções da qual não sabemos lidar. Então você ter aí esse arsenal dentro de você, essa farmácia química dentro de você, irá te ajudar a resolver essas questões em pouco tempo, melhor do que passar o dia todo deprimido, passar todo o dia numa situação difícil. Quando você precisa tomar uma decisão e estiver com as emoções muito ruins, provavelmente a sua decisão não será a melhor. Se você estiver com as emoções tão embaralhadas, se você precisar estar numa reunião, estar com alguém, convencer alguém de um negócio, fazer uma venda, você não terá a produtividade, você não terá os resultados que você espera. E quando você usa essa farmácia interior que você tem, essa farmácia química que você tem ao seu favor, você pode alterar as suas emoções e colocar autoconfiança, colocar esperança, colocar um desejo de vencer, colocar alegria, colocar dentro de você autoconfiança. E isso fará você mudar o jogo.